Meus irmãos, não sei se parece, né, para você, mas tem sido bem difícil pregar e ser pregado por essas disciplinas, por essa série das disciplinas espirituais. Então, hoje, em particular, né, talvez mais do que nunca nesse período agora, eu queria frisar o entendimento da militância da nossa carne contra o nosso espírito. Então, vou pedir para você, por favor, né, se desarme, se concentre, né? Eu sei que a gente tem uma visão ali, do meio para trás ali é complicado, as crianças, o movimento, mas que você se concentre aí, que você se dedique para ouvir, para aprender, para ser ministrado. Em nome de Jesus, amém? Presta aí a sua atenção, para que a gente possa não só sairmos daqui ouvintes, mas como praticantes, como já foi orado, e tem sido orado todos esses períodos aí, enfim, na nossa vida. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade, então, a essa série, a celebração das disciplinas. Estamos usando o livro de apoio do Richard Foster, que leva esse nome, e hoje nós chegamos no capítulo 4, que todo mundo que está acompanhando já sabe qual que é o capítulo 4, né? Jejum, isso mesmo. É a disciplina do jejum. E aí, meu irmão, falar de jejum, né? Deus nos dê graça, vai intercedendo aí por mim, né? Para a gente poder ser preciso, pedagógico, em nome de Cristo Jesus. Quem já teve experiências aqui com jejum, né? Que podem testemunhar, né? Com certeza tivemos muitas. Eu sei o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci, o quanto eu desenvolvi nessas experiências. E olha que muitas coisas que a gente viveu lá atrás eram, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, ignorância. Então, dizer que eu fiz vários jejuns por ignorância, mas mesmo assim eu cresci, desenvolvi, aquilo me moldou, me ajudou. Nossa, como me blindou, ainda que talvez havia uma ignorância na prática. Só que existe uma diferença entre ignorância e má intenção. E quando há uma má intenção por trás, realmente essa disciplina em si, ela se torna infrutífera. E é diferente da ignorância, que às vezes a gente só não está fazendo, vamos dizer assim, da maneira como deveria ser. Enfim, então eu acredito que tem muita gente que tem experiência assim para contar sobre isso, sobre experiências que passaram. Eu lembro de jornadas e jornadas de jejum. Eu lembro que eu fiquei um ano, né, sem carne vermelha, e nesse um ano eu ia toda semana orar na igreja. A gente marcou, fez um jejum meio coletivo, e a gente ia orar todo mês, toda semana na igreja, e era em prol da vida da minha mãe e tudo mais. E como eu disse, ainda que talvez na ignorância, mas ao término desse jejum, quando eu entreguei o jejum, foi quando a minha mãe veio para Jesus, quando o Senhor alcançou a vida dela, e ela me pediu perdão, chorando, porque ela um dia chegou a dizer para mim que preferia eu drogado do que crente, porque eu também era um crente muito chato, né? Mas isso não justifica, né? Então ela chorou bastante, se arrependendo. A gente viu uma obra regeneradora na vida da minha mãe, e obviamente não foi o jejum que fez isso, mas a gente entende como que Deus não vai levar em conta essa ignorância. E algumas coisas, como eu disse, algumas experiências a gente vai ter, e eu tenho certeza aqui que muitos teriam as suas próprias experiências para contar e para falar. Então, falar de jejum vai mexer com o nosso coração, não só com o nosso corpo. Então se prepara aí. E antes de fazer mais uma oração, eu quero ler o texto, talvez o texto que a gente vai usar hoje, um dos textos, Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 4.
Mateus 4, do 1 ao 4. Está escrito assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não sede, né? Fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém, meus irmãos? Queria fazer uma oração, se você puder fechar seus olhos. Querido Deus, eu reconheço diante do Senhor a minha pequenez. Nós clamamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, pela Tua atuação nessa manhã nos nossos corações, que assim como Teu Filho, que foi conduzido ao deserto e respondeu ao inimigo com a Tua palavra, nós pedimos, ensina-nos também a depender não só de pão, do pão que perece, daquilo que se perde, mas nos ensina a depender de cada palavra que sai da boca do Senhor, cada palavra que procede de Deus. Concede-nos um coração humilde para compreender, Senhor, o jejum como um esforço, não como um esforço humano, mas como uma disciplina que nos lembra a nossa total necessidade, a necessidade que temos do Senhor. Que a Tua graça nos sustente, o Teu Espírito nos fortaleça. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum, tá? Quando a gente fala e trata sobre disciplina espiritual, é muito comum ter duas reações. Quantos estão me ouvindo aí, por favor? É muito comum a gente ter duas reações. A primeira reação é a de culpa. De a gente falar assim, pô, cara, não estou fazendo, podia estar fazendo mais. Pô, não estou orando como eu orava. Ou puxa vida, deixei de fazer. Nossa, nem sei quando foi a última vez que eu jejuei, né? Quando foi a última vez que você jejuou, né? Então a gente faz... É comum também ter isso. E também, de certa forma, ter uma outra atitude, que é a de ignorar isso. Deixar isso meio que uma reação apática, sabe? Sem inspiração. Por quê? Por causa de muitos gatilhos, por causa de muitas defesas que o nosso próprio coração monta. E vai por mim, irmão, quando nós nos empenhamos em dar desculpas, nós somos muito bons nisso. Encontramos desculpas teológicas para dar, desculpas filosóficas, desculpas biológicas, para argumentar e para sair em defesa da nossa carne. E é impressionante como a nossa carne nos engana. Então, falar desse assunto é mexer com isso e entender que, obviamente, não existe mágica. Nós temos que nos desenvolver. Temos falado isso desde o início. Somos todos iguais, todos alcançados pelo Senhor, todos oriundos da mesma obra salvífica. Mas por que então existe às vezes diferença nesse desenvolvimento, nesse crescimento? Por quê? Porque isso se define em maturidade. E o que difere a maturidade? A resposta que cada um dá ao que recebeu. Isso é maturidade. É a resposta que você dá ao que você está recebendo. Como você responde a isso? Você pode dizer, tá legal, mas não é para mim. Não, tá tranquilo, isso não vai mudar muito a minha vida. Ou dizer, nem concordo e nem procurar talvez entender melhor. Ou debater, enfim, aprender. São tantos, como eu disse, são tantos os argumentos que não dá nem para listar. E nós vamos encontrar nas Escrituras palavras como operar, se empenhar, exercitar-se, buscar. O Senhor já não te encontrou? Não somos soterologicamente calvinistas aqui nesse lugar?
Não foi o Senhor que te encontrou, o Senhor que te alcançou? Então por que nós temos que buscar a Ele? É obviamente que essa busca não tem a ver com a salvação, mas sim com o desenvolvimento dela, com o aperfeiçoamento, uma busca para uma relação, para a intimidade. Então, meus irmãos, as nossas tentativas, muitas das vezes não envolvem preparo. E aí então os mandamentos de Deus, vamos dizer assim, muitas vezes são pesados na nossa vida, mas não, só que os mandamentos de Deus não são penosos, mas se tornam pesados, mas por falta de preparo. Em João, na verdade 1 João, capítulo 5, verso 3, está escrito assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A diferença, irmão, biológica, né? A diferença entre eu e um atleta de triatlon, entre eu e o Gilmar ali, que o Gilmar correu, quantos foi o que você mais correu? 21? 21 quilômetros. Qual que é a diferença? Preparo. Alguns quilos, obviamente, mas está envolvido no preparo. Então, meus irmãos, é obviamente que nós não vamos ter o mesmo resultado de alguém que tem um empenho, um desenvolvimento dessa forma, é óbvio. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, porque é aqui que entra o peso, no que deveria ser leve. Quantos estão me ouvindo aí, por favor? Comece a entrar um peso naquilo que deveria ser leve, mas pela falta de preparo nosso. Então jejuar, orar, ter comunhão, nossa, que penoso, que difícil. Ser disciplinado para orar, para ler as escrituras. Só que é o preparo que garante essa leveza. Então, a falta das disciplinas, a falta disso é que nos leva a um sedentarismo espiritual. E aí, meu irmão, aí que está pegando. Parece que as igrejas estão cheias de sedentários espirituais. E será que não precisamos olhar para nós, aqui, essa comunidade local, para isso? Senão estamos cada vez mais sedentários espirituais, indisciplinados mesmo, procrastinadores. Pastor, como que é aquele termo que você usou lá? Da procrastinação, o que você falou? Procrastinação produtiva. Procrastinação produtiva, você deixar para depois, pensando que vai ser melhor, vai ser mais produtivo quando você deixar para depois. Não, eu não vou jejuar segunda-feira, né, ou domingo, né? Não, mas deixa eu ver, sabe, tem aniversário, Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Não estou falando para você ir de jejum no aniversário, não é isso? Mas estou falando assim, a gente começa a dizer assim, cara, não vou fazer agora, porque se eu fizer depois, vai ser melhor. E aí o que acontece? Você não faz, esse depois não chega. E aí vai passando o tempo. Não. E a gente é meio assim, sabia? Até para se converter, as pessoas são assim, tipo assim, ó, não, se não for para ir de cabeça, eu nem vou. Mentiroso. Mas a gente tenta se enganar assim, não, ou eu vou mesmo. Não foi assim? Teve gente, não, lembra do batismo? Não, se eu batizar, depois não posso pecar. Se eu batizar, aí já era, não posso mais voltar. Então isso está condicionado em nós, irmãos. Então, a gente precisa entender que as disciplinas, que parecem ser pesadas, de ser praticadas, na verdade é o meio pela qual vamos viver uma vida leve. E é uma leveza aqui da parte de Deus.
E talvez você, enquanto eu falo, talvez você pode acessar nas suas memórias. Como talvez era muito mais leve. Quando tinha mais prática disso. Então, nosso objetivo, quando se trata de questões de disciplinas espirituais, é para que se torne mais leve a nossa jornada. Amém, meus irmãos? É nos ajustar para nos colocar no ritmo correto. Tem um ritmo correto, nós precisamos estar ajustados a ele. E isso não acontece sem disciplina. Ajustar a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo e a nossa relação com nós mesmos. Isso as disciplinas espirituais ajustam. Então, assim, nessa perspectiva de jejum, a gente vai ver o seguinte: que há 30, 40 anos atrás, as doenças que mais matavam o homem eram as doenças relacionadas à falta. As coisas, em geral, que mais matava o homem era tudo relacionado à falta. Falta de vacina, falta de entendimento, falta de antibióticos, falta de alimento, que isso ainda mata alguns, né, hoje. Pessoas morriam por desnutrição. Você lembra da cólera? Alguém lembra aí? Cara, parece que foi tão simples de resolver. Né? Parou de tirar as fossas de perto dos poços. Já começou a melhorar aí. Da água que ia irrigar as plantas. Isso é o limitado que eu tenho, tá, irmãos? Que eu estudei pouco. Mas é mais ou menos isso, não é? Então, a falta de saneamento básico, falta de informação. Quantas pessoas não morreram por falta de informação? Quem já assistiu o filme O Físico? Alguém? Não dá para pregar para quem não assiste filme, cara. É difícil demais, velho. Vamos lá, gente. Tarefinha de casa, então. O Físico, pra você assistir. É um filme que conta basicamente a introdução da medicina na história. Que os barbeiros antigamente eram os médicos. Era o cara que tirava o dente, cortava o cabelo. Se o cara quebrava a perna, ele ia lá e amarrava fazia tipo uma... Ele era o ortopedista da época também. Era tudo barbeiro. E aí surgiam uns camaradas que começaram a estudar o corpo, né? Só que eles não tinham acesso por dentro. Por quê? Até porque a religião não permitia tocar em mortos. Então, quando isso aconteceu, o camarada que a mãe dele morreu com a doença, e eu vou começar a contar o filme, esquece, mas, dar spoiler do filme, mas uma doença que hoje para nós é simples demais, estava matando um monte de gente. Então, isso acontecia, isso sempre aconteceu, então a mortalidade era muito maior por doenças de infecção, uma simples infecção, simples não, né? Mas uma infecção matava tanta gente. Quando a gente olha para o cenário hoje, por incrível que pareça, estamos olhando para o oposto, porque as mortes, os adoecimentos dos dias de hoje, tem muito mais a ver agora com o excesso. Que absurdo, né? Excesso de tantas coisas. As doenças que mais têm matado hoje são as cardiovasculares, que nem são questão de transmissão. Excesso de gordura, excesso de alimentação no geral, excesso de medicação, excesso de consumos de substâncias lícitas ou ilícitas, é o que tem matado. E tantos outros excessos, incluindo o excesso de velocidade, né? Excesso de velocidade. Antes os carros não corriam a 40, 50, né? Mesmo que batia não dava muito. Agora os carros chegam ao quê?
Já percebeu que a gente faz as coisas, a gente constrói um negócio para morrer? Não precisa andar rápido, precisa chegar logo, então constrói um carro que corre a 200, a gente vai pegar 140, 150 na estrada, vai bater e vai virar papel. Então hoje nós estamos morrendo por excesso, não por falta mais. Muito mais, né? Por excesso do que por falta. E o jejum, de certa forma, é dar um passo para trás. O jejum, de certa forma, é dar esse freio nesses excessos que nós, como cristãos, nos apegamos, nos desenvolvemos. Se você abrir uma revista hoje de neurociência, você vai encontrar artigos dizendo que o jejum intermitente ajuda a regular os hormônios, ajuda a melhorar o foco e até prolonga a vida. Nem precisa abrir uma revista, né? É que nem só de Reels viverá o jovem, né? Mas lê também. Mas a gente sabe que há um benefício muito grande que é citado por muitos especialistas acerca do jejum. E o curioso que a tradição bíblica já sabia desse poder de negar o alimento. Olha que doideira. Há um poder em negar o alimento para o seu corpo. Mas para nós, o jejum não é uma técnica. Não é uma ferramenta de performance. Posso ouvir amém? A grande verdade é que o jejum é um ato teológico. É quando o corpo inteiro participa da oração. Porque jejum sem oração é dieta no máximo. Mas é o nosso, quando você está de jejum, o seu corpo inteiro participa. Seu corpo inteiro praticamente clama. O seu estômago clama. E a gente pode clamar e dizer: Deus, Tu és o pão. O Senhor é que me sustenta. Não tem maior sustento do que o Senhor. A Tua presença me alimenta. É a liturgia da fome. E se há um tempo que a gente precisa recuperar essa prática, irmão, é os dias de hoje. Porque vivemos numa cultura dominada pelo consumismo. Fazer jejuns quando a gente não tinha muita coisa para comer, parecia um pouco mais fácil. Agora, quando o iFood está a um toque, parece ser mais difícil. Porque o jejum nos faz resistir a esse tempo moderno que tem colocado o homem como uma máquina de prazer, irmãos. E é esses ídolos, um dos ídolos que a gente mais tem levantado como crente, eu estou falando como crente, um dos ídolos que o crente mais tem levantado é o ídolo do prazer. E nós maquiamos isso chamando de maturidade, de sei lá o que. Mas nos pegamos vivendo para nós mesmos, dando tudo que a nossa carne pede. Então, o jejum nos lembra que fomos criados para a glória de Deus, que fomos criados para se relacionar com Deus, e que só nele a fome que, de fato, a necessidade que temos é suprida. E você sabe disso. Vamos ser verdadeiramente saciados em Deus. E não, muito pelo contrário, sobre o que a nossa carne deseja. E eu não estou falando de coisas ilícitas, ok? Porque as ilícitas provavelmente são pecaminosas.
Então, nem precisamos ser detalhistas com isso. Mas o jejum, ele demonstra quem governa o nosso coração sobre as coisas lícitas, sobre aquilo que é bom para nós. Mas todo mundo sabe que é sobre abrir mão do que é bom para receber algo melhor, superior. Então, meus irmãos, se eu perguntasse aqui, quem já jejuou e que também já teve o prazer de jejuar da forma bíblica, talvez muitos levantariam a mão. Que bom seria que fosse. Mas talvez a nossa surpresa seja triste. Mas se a pergunta ainda for sobre por quê? Por que jejuou? A pergunta talvez seria respondida com mais silêncio ainda. Porque nisso nos perdemos bastante também. No porquê. Então, mais um motivo de aprendermos a lidar com isso. Porque o jejum, eu sei que não é a realidade, amém, irmãos, de todos. Nós, no meu ver, já transicionamos disso. Mas talvez tenha alguém aqui que precisa ouvir e entender melhor isso. Mas o jejum não é um botão mágico ou de emergência que você aciona para você obter algo da parte de Deus. Vou jejuar porque eu preciso passar no vestibular. Vou jejuar porque eu tenho uma prova para fazer. Vou jejuar porque eu quero comprar um carro. Eu vou jejuar porque eu preciso casar. Isso não é jejum. Não um jejum cristão. E a gente sabe disso. A gente sabe que isso é uma barganha espiritual. E que Jesus nunca disse que o jejum era esse para ser usado nesse truque. Para que a gente consiga o que a gente quer. Então, o jejum é mais do que deixar de comer. É aprender a desejar mais de Deus. O jejum vai servir para que a gente aprenda a desejar mais de Deus. E desejar mais de Deus do que qualquer outra coisa. Por favor, quem está me ouvindo? Você consegue entender isso? Sabe, o propósito hoje aqui é que a gente saia realmente desafiado. Eu pretendo, ao final de cada parte, o livro ele separou em 3 partes, como a gente já falou aqui, as disciplinas interiores, as disciplinas exteriores e as disciplinas comunitárias. Então, ao final de cada parte, eu pretendo trazer uma mensagem mais prática, com sugestões do livro e de outras pessoas, de como podemos fazer algumas disciplinas, umas maneiras que talvez para alguns é muito novo isso. Então, mas o maior entendimento que nós temos que ter é para que esse desejo por Deus, a fome pelo Senhor, a fome pelas coisas de Deus, aumente. E olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas você faz ideia de quem é você depois de 3 dias sem comer? Você faz ideia de como é a sua oração depois de 3 dias sem comer? Talvez você vai dizer, sim, claro, eu sei, eu já fiz isso. Mas eu suspeito que muita gente não sabe essa resposta. Que não se conhece após um período de abstinência mesmo, de abster-se. De dar para o seu corpo aquilo que ele necessita. Então, nós vivemos numa era onde ninguém suporta o vazio. O silêncio é algo terrível para nós.
Falar então de uma disciplina como solitude, simplicidade, meditação, é terrível, porque a gente está todo o tempo conectado, a gente está todo o tempo ansioso, a gente vai orar já pensando em acabar a oração. Ó Jesus, estou aqui rapidinho, mas tem uns negócios para resolver, viu? Aí começa a orar e já começa a lembrar Jesus daqueles problemas. Sabe, corremos para preencher cada silêncio com música, com redes sociais, com desejo de consumo. Mas o jejum nos convida justamente a olhar para esse vazio e fugir dele. O jejum nos convida a fugir e encarar o silêncio. No silêncio da boca que não mastiga, Deus pode falar. No estômago que clama, descobrimos outra fome. A fome mais profunda por Deus. Num estômago que está clamando. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O jejum é esse exercício espiritual de lembrar que não somos apenas corpos famintos de pão, mas almas famintas de Deus. O jejum vai levar cada um de nós a esse entendimento. Não somos corpos famintos por pão. Somos almas famintas por Deus. Então, jejuar, na verdade, o Richard Foster aborda isso no livro, que jejuar, na verdade, deveria ser falado do básico. Mas é um básico que a igreja perdeu. É um básico que se perdeu. Estamos tendo que evangelizar a igreja. Chamamos de desenvolver a salvação. Mas também praticamente estamos evangelizando a igreja. Falar das disciplinas se tornou ofensivo. Não sei se te ofende. Não sei como você está desde quando começou essa série. Não sei como você está desde quando começou esse culto, essa palavra. Mas falar das disciplinas espirituais ofendem. E o jejum é um dos que mais ofende. Por incrível que pareça. O jejum é a disciplina talvez mais física que vamos falar. Só que de longe não é a menos espiritual. É a mais física porque dá para fingir que ora, não dá não? E aí passa, tal, até você se engana às vezes. Mas como é que você finge que jejuou? Não dá, né? Dá para os outros, mas não para você. Então, irmãos, a graça ela não diminui a nossa responsabilidade. O que isso quer dizer e por que eu estou falando isso? Porque a graça de Deus não é um sinônimo de uma vida espiritual no diminutivo. As coisas vão se diminuindo. Porque vivemos na graça, então eu devo menos responsabilidade. Eu sei que ninguém pensa isso voluntariamente, mas talvez pensa involuntariamente. Vivemos na graça, então minhas responsabilidades são menores. É tudo mais leve. Mas é aí que está. Não é é um leve que tem se tornado, na verdade, leviano. E aí estamos se tornando levianos cada vez mais. Tornando leve o que não é leve. Jesus falou, toma a sua cruz e me segue. Quando nós tornamos leve o que não é leve, o que o Evangelho não diz que é leve, e nós tornamos isso leve, nós nos tornamos levianos. É isso que somos. Quando fugimos daquilo que deveríamos nos empenhar e tratamos com leveza o que o Evangelho não trata de forma leve. Então nos tornamos cada vez mais levianos. Não é essa leveza que Jesus prometeu. Essa modernidade tem nos tornado levianos. O que é fazer com leveza? Sem responsabilidade.
E aí as disciplinas estão longe de parecer um compromisso que você tem com você mesmo, que você tem com Deus. Vive do jeito que quer, faz do jeito que quer, atende às vontades da sua carne. Aí quando é cobrado, põe na conta da graça. Quando é exortado, põe na conta da maturidade. Então, sem uma vida disciplinada, onde você vai estar daqui 5 anos? Faça esse exercício. Daqui 5 anos, como você vai estar sem uma vida disciplinada? Já parou para pensar? Já parou para pensar que tem pessoas que a vida parece que é novela da Globo? Vale a pena ver de novo? De novo, de novo, de novo, ano após ano, ciclos em ciclos, nada muda. Está lutando com os mesmos pecadinhos, está lutando com as mesmas coisas, ainda odeia as mesmas pessoas. Pelo amor de Deus. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Estou querendo dizer que há sim a necessidade de um empenho, porque a graça não é oposta ao esforço, é sim ao mérito. Quando fazemos assim uma linha, pegando alguns comentários bíblicos, pegando algumas citações, a começar pelos pais da igreja, e eu separei a que Tertuliano falou, já no 1º século. Ele diz assim: o jejum é a nutrição da alma. Ele dá força às orações, torna os homens sóbrios e purifica a mente. Tertuliano viu o jejum como um meio de fortalecimento espiritual, não apenas de abstinência física. Já na Idade Média, Gregório Magno disse assim: o jejum nos dá força contra as tentações, purifica a mente, torna mais clara a razão, subjuga a carne, torna o coração contrito e humilde, dispersa as nuvens das concupiscências da nossa carne. Gregório Magno vinha no jejum um poder espiritual de restringir o mal. E eu, lendo o que eles disse, eu me identifico. Eu lembro. E eu acredito que você também. A diferença que ficamos em relação às tentações, em relação ao pecado, em relação à nossa mente. E aí, indo para o período da Reforma, João Calvino disse: o jejum é útil, mas somente quando é unido à oração e ao arrependimento. Ele não tem mérito em si, mas serve para nos humilhar diante de Deus e disciplinar o nosso corpo. Calvino então afirmava que o jejum é um meio e não um fim. Já na era puritana, John Wesley disse o seguinte: é precioso observar o jejum cristão como meio de graça, pois ele é inseparável da oração. Recomendo o jejum nas quartas e nas sextas-feiras, como os cristãos primitivos faziam. Wesley fala isso porque os fariseus jejuavam nas segundas e nas quintas, né? Isso. Aí havia assim uma ordem, vamos dizer assim, que vem antes de Wesley, né? Que era: vamos jejuar, mas não vamos fazer igual eles. Então os caras jejuavam nas quartas e nas sextas. Fazia diferente. Então ele resgatou essa prática regular do jejum, inclusive exigindo dos candidatos ao ministério nas igrejas metodistas. E também
Na mesma época, Jonathan Edwards disse: o jejum, quando unido à oração, é uma maneira de expressar humildade, negar a nós mesmos, de nos dispor para a obra do Espírito. O Edwards jejuava regularmente e ele dizia que o jejum era um instrumento de avivamento, de um avivamento espiritual. A gente sabe que avivamento é ressuscitar, né? Então, se precisa de avivamento é porque está morrendo. Essa que é a verdade. Na era contemporânea, o próprio Richard Foster disse: o jejum nos revela as coisas que nos controlam. Se a comida controlar você, então você não consegue jejuar. Mas não só a comida, orgulho, raiva, medo, tudo pode vir à tona no jejum. E aí então Deus trata. O Richard Foster disse. Ele mostra o lado terapêutico do jejum. Ele expõe essas paixões escondidas. O jejum expõe paixões escondidas. Abre um espaço no nosso coração para Deus curar. Jejum denuncia quem governa no seu coração. Então, conclusão. Para os pais da igreja, o jejum era como purificação, humildade e combate ao pecado. Na Idade Média, jejum como penitência e disciplina espiritual. No período da Reforma, jejum útil, mas sem mérito, devendo ser praticado em liberdade. Na época dos puritanos e avivalistas, o jejum como meio de graça e avivamento. E nos contemporâneos, nos dias de hoje, jejum como fome de Deus, tratamento da alma e disciplina espiritual prática. Então nós vemos o jejum sendo citado, anunciado, ensinado, cobrado em todo o período da igreja. E como eu disse, deveria ser básico para nós. Era normal, era comum jejuar 2 vezes por semana. Quero ler com você, eu já estou caminhando aqui, Isaías 58, por favor. Texto conhecido quando se trata de jejum. Isaías 58, vamos ler do verso 3 ao 11. Quem está feliz ainda? Eu vou ler na NVI, tá, meus irmãos? Se o Isaac puder mudar aí. Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, olha aí só, os irmãos jejuaram e saindo no pau. Em brigas de socos brutais. Conhece alguém assim, não? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse é o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Aliás, o jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada,
e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Isaías 58 é um texto, um capítulo separado para falar sobre, até eu acho que o subtítulo é o verdadeiro jejum, né? É muito usado para falar nesse sentido. E aí eu digo para você, irmãos, seu filho, para quem tem filho aqui, ele precisa jejuar para que você sirva o almoço para ele? Eles precisam implorar para que você faça a compra do mês? Seus filhos imploram lá para você fazer a compra do mês? Para você comprar uma roupinha? Eles precisam nos convencer a comprar material escolar? Às vezes sim. Mas para pagar a energia de casa, eles têm que te convencer para você pagar a luz, a internet, comprar remédio. Com certeza não, irmãos. Nós também somos herdeiros de Deus. Não faz sentido a nossa postura ser de barganhar e implorar a Deus aquilo que já é nosso. O jejum tem outra função. E não é de convencer a Deus. Jesus já morreu na cruz. Você quer o que mais? E essa morte dele nos colocou numa posição de filhos, herdeiros, co-herdeiros, acesso à vida eterna. O jejum tem outra função. O jejum tem a função de quebrar todas as estruturas malignas que impedem a gente de enxergar como Deus enxerga. É isso que o profeta Isaías está falando, que o Senhor está usando a vida dele para falar. Nós vemos isso nessa repreensão. Como assim? Quantos estão me ouvindo, irmãos? Como assim vocês jejuam e não enxergam o que Deus enxerga? O profeta está falando. Como assim? Como assim? Vocês jejuam e oprimem o seu próximo, oprimem o seu semelhante. Como assim? Você jejua e judia do seu funcionário. Você detesta seu irmão. Não, é que quando eu fico com fome, é aí que tá, irmão. Ó a desculpinha que a gente arrumou. Como Isaías está dizendo? Como disciplina espiritual e iniquidade estão andando juntos? Como? Isso é possível? A gente responde na carne quando a nossa velha natureza está assumindo o lugar. Então, ficar sem comer e jejuar, dizer que isso gera em nós uma irritação porque nós estamos sem comer, é um fato. Mas a nossa reação
Após isso, denuncia quem está governando. O fato de eu estar irritado por não comer não me justifica agir de maneira errada com outra pessoa. E aí, você vai aceitar essa? Porque é comum a pessoa dar uma patada e depois dizer, é que eu estou com fome. E é o que eu estou dizendo. É mais comum do que mais comum do que parece. Porém, há uma denúncia. Porque há um poder em negar ao seu corpo o que ele precisa, como a gente falou. E você deveria saber quem é você após 24, 36, 72 horas sem comer. E aquilo que você vai viver com Deus no secreto é que vai ser transmitido. Quem está me ouvindo aqui? É aquilo que está sendo cultivado no secreto é o que vai ser transmitido. E não a minha irritação. Ou será que estamos modernos demais para crer na eficácia de fato do jejum? O texto de Isaías não está dizendo que a prática social é o jejum. Não é isso que o texto está dizendo. O verso 6 e 7 a gente leu, está escrito: será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da justiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão? Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos, recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que vocês encontrarem nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Então, irmãos, a Bíblia não está dizendo que a prática social, a prática de justiça é o jejum. Mas a Bíblia está dizendo que quem jejua será um presente social para alguém. Quem tem a prática e a disciplina do jejum, com certeza será um presente social, um presente de justiça para alguém. Vamos lá. E não o oposto. E não porrada. É muito louco, é muito louco, é muito contraditório mesmo. Nos separarmos ali em abstinência para ter uma devoção e em contrapartida maltratar os outros. Não faz sentido algum. O que o jejum faz em nós, segundo o Richard Foster, seus propósitos centrais, rapidinho agora. Primeiro, revela quem controla o nosso coração. A fome desmascara os apegos. Ira, impaciência, autossuficiência. O jejum expõe e convida ao arrependimento. O jejum vai expor, então a gente tem que fazer o quê? Se arrepender. Segundo, a profunda fome por Deus. Ao abster-se de alimento, treinamos o coração a buscar a palavra, a buscar em oração a presença de Deus como um verdadeiro sustento. Ao tirarmos a comida da nossa carne, nós treinamos o nosso coração a buscar a presença de Deus como um verdadeiro alimento. Terceiro, intensifica a nossa oração. Não força Deus. Antes, junta, é mais central, é mais focado, com humildade, com intercessão. Quarto, discernimento e direção. Em decisões, em crises, o jejum ajuda a alinhar e a ouvir a vontade de Deus, para tomar decisões. E por último, solidariedade e justiça. Economizar uma refeição para socorrer o necessitado. Traduz o que Isaías 58 estava dizendo. Não vou comer hoje,
E o que eu ia comer, eu vou dar para alguém comer. O Richard Foster fala alguns tipos de jejum, e eu quero também ser breve aqui. O primeiro é o completo, só que parcial. Aquele que você mantém o líquido, ou a água, ou outros líquidos também. Isso é o que? Para você iniciar. Você não vai começar segunda-feira agora, meter 3 dias, né? Vai dar meio-dia, você vai ficar doido. Então, a sugestão, né, que o Richard Foster está dando é o que? Comece devagar, mas comece. Vai tirando aos poucos. Para que um dia e não muito longe, irmãos, um dia, mas não muito longe, possamos o que? Fazer o jejum absoluto. 3 dias, de 3 a 7. Não sei, talvez para você pareça uma loucura. Mas quem é você depois disso? E aí ele fala do parcial, com algumas restrições, do corporativo, aqueles que são apregoados coletivamente. E aí ele fala uma coisa aqui, e eu quero reforçar com as minhas palavras. Jejum é tirar da carne. Jejum é comida. Amém, irmãos? Jejum é comida. Ah, mas é que eu quero fazer jejum de Instagram. Não, você é um viciado e que precisa combater o seu vício. É isso. Você não vai fazer jejum de Instagram. Quem está me ouvindo? E as outras coisas também, mesmo que sejam bebidas. Fazer jejum de coca. Não é jejum. Mas é totalmente inútil e infrutífero? Não, não é isso. Mas não é um jejum. Jejum é tirar comida. É deixar a sua carne passar o perrengue que tem que passar. E vai por mim, irmão, não morre. Não morre. Há pessoas que não podem por questões de saúde, sim, e não são poucas. Mas aí então para elas sim podem o quê? Fazer adaptações, mas também não devem ficar sem, por ser uma disciplina espiritual. Eu não posso ficar sem comer nada, então vamos lá. Adapta. Comece devagar, mas começa. No livro tem várias dicas. Tá? Você que está lendo o livro, você que não está, arruma o livro. Tem, já falei, tem áudio no Spotify, põe lá para ouvir. E tem várias dicas lá. E umas advertências e correções. E eu anotei algumas aqui para a gente poder caminhar para encerrar. Sem manipulação, ou seja, jejum não é greve de fome. Não adianta querer usar para obrigar a Deus. Sem exibicionismo. Né? A sua aparência e a sua postura deve proteger o segredo que você está de jejum. Não quer dizer que você não vai falar para alguém, né? A mulher fala, vamos almoçar, e o cara fala assim, não. Por que não? Não é isso, né, irmão? Não é isso. A exortação de Jesus sobre a ostentação do jejum é outra coisa. Os caras ostentavam. Então eles faziam o quê? Deixava a cara bem abatida, triste, a boca branca, para dizer que eram os caras espirituais que estavam jejuando. Então esse repúdio, né, essa exortação de Jesus à ostentação é outra coisa. Mas sim, você deve proteger esse segredo, vamos dizer assim. Para quê? Para que o Deus que te vê em secreto te recompense.
Mas isso não quer dizer que você não vai contar para quem tem que contar. Não é isso. Amém, meus irmãos? Sem legalismo ou comparação. A medida não é quanto mais eu jejuar, ou aquele irmão jejua mais, quero jejuar mais que aquele irmão, eu não sei o que. Não. Teve um pastor lá nos Estados Unidos que morreu tentando fazer 40 dias de jejum. Entendeu? Irresponsável. Você vai dizer que foi Deus que matou ele? Eu acho que não, mas, né? Fez de forma irresponsável, não é? Então, assim, não faz comparações. É sobre você, é sobre obediência, é sobre fruto que vai ser gerado, é sobre amor. E outra coisa, sem impor aos outros. Então não adianta também impor para as pessoas lá da sua casa. Eu já cheguei a falar lá em casa, falei, quem não leu a Bíblia, não orou, não vai comer. Mas é difícil sustentar isso, sabe? Nem correto, né, meus irmãos? Então, para encerrar, o que é jejum? O que é de fato jejum? Qual é a resposta que você vai dar quando você ouvir essa pergunta? O que é jejum? A resposta mais correta, mais apropriada, é fome de Deus. O que é jejum? Fome de Deus. É abrir mão do pão da terra para se alimentar do pão da vida. Isso é jejum. Porque senão vai ser dieta, vai ser isso ou aquilo. Técnicas, performance. Jejum é abrir mão do que é bom e até do que é muito bom para receber aquilo que é superior, que é maior. Seguindo as recomendações bíblicas. Porque tem um pessoal que fala, não, né, alguns casais que fazem jejum de sexo. E isso, a recomendação bíblica é o quê? Que tinha que ser muito por um propósito unânime dos dois e por um curto período de tempo. Então, estou falando isso porque eu sei que tem muita gente que confunde. E acha que vai se tornar mais santo nesse sentido. E não é isso. Então, meus irmãos, a nossa fome deve ser por Deus. E não estar nas coisas, nas conquistas, no dinheiro, no prazer. O estômago não pode ser o seu Deus. A comida, o celular, a pornografia, a aprovação dos outros, os likes, os seguidores, tudo isso compete com a fome que você deveria ter por Deus. Devemos aprender a dizer não para o pão e dizer sim para Cristo. Vou repetir, olha para mim. Devemos aprender, decidir a dizer não para o pão e dizer sim para Cristo. Vai ser fácil? Não é. Se fosse fácil, a gente não estava falando disso tanto aqui, né? Porém, só se torna cada vez mais pesado quando deixamos de praticar. Então, o jejum é esse grito silencioso que o nosso corpo inteiro vai gritar silenciosamente e dizer: Senhor, o Senhor é suficiente. Jesus é suficiente. Amém, irmãos? Jesus é suficiente. O jejum é essa redescoberta da nossa dependência. É deixar o estômago clamar para que o coração aprenda a cantar. Porque no fim, a disciplina do jejum é a celebração
do nosso ser, dizendo: Deus me basta. Pô, mas não está exagerando? Não, não estou. Porque se a gente coloca essa disciplina em prática, é isso que nós estamos declarando. Deus me basta. E o efeito disso é transformador. O verdadeiro pão não está na mesa, está na cruz. O verdadeiro pão está na cruz. E quando você pratica o jejum, o que você está dizendo para o mundo, para a sua carne, eu não sou apenas um consumidor, eu sou um adorador. Não sou apenas alguém que consome tudo, porque um consumidor consome tudo, incluindo Deus, as pessoas, as relações, e nunca está satisfeito, nunca está satisfeito, e não vai estar. Negue o pão por um momento, para encontrar o pão da vida para sempre. Porque um corpo pode viver de nutrientes, mas uma alma só vive de Deus. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Medite sobre buscar. Medite sobre buscar. O Senhor já fez o que tinha que fazer. Nós podemos e devemos buscar. Olha aqui para mim, meus irmãos, antes da gente orar e encerrar essa reunião. Vai por mim, eu sei o quão difícil é. Para mim preparar isso aqui foi um super desafio. Por quê? Porque mexe com o coração. Estamos já automáticos nessa procrastinação produtiva. Em deixar para depois, em deixar para depois, em deixar para depois, em deixar para depois, em deixar para depois. Mas hoje o clamor é: se desafie, busque de fato, comece. Olha só, nós falamos sobre meditação e oração. Por incrível que pareça, é muito mais difícil começar com elas. Comece com o jejum e você vai potencializar as outras disciplinas. Porque a sua carne vai perdendo força. E é muito louco, porque quanto mais você pratica, menos interesse nas coisas do mundo, menos interesse nas coisas pecaminosas e menos interesse até mesmo nas coisas lícitas que são boas. Menos interesse nos nossos desejos. Por favor, escuta isso. Quanto mais você praticar, maior vai ser o desinteresse mesmo. É impressionante. Então, meus irmãos, não é uma palavra para você sair daqui. Não, é para você sair: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Que o meu estômago me governa. Olha aqui para mim, eu vou encerrar. Já parou para pensar que o pecado entrou no mundo por uma comida? Sobre algo que não era para ser feito? Não coma. Tem mais poder do que você imagina. Como se Deus tivesse te criado para você dizer não para o seu corpo. Para dizer sim para a presença dele. Olha aqui para mim. Afinal de contas, nós não somos imortais. Vamos morrer, mas somos eternos. Imortais não, mas eternos. E na eternidade, vai ter comida? Não sei. Eu acho que vai. E as melhores. Aleluia.
Nessa hora eu sou o testemunho de Jeová purinho. Mas somos eternos, irmãos. Devemos nos atentar para as coisas espirituais. Amém? Lute contra essa carne. Lute contra esse estômago. Decida e pratique as disciplinas espirituais. Decida e pratique a disciplina do jejum. Vai ler, vai estudar. Não fique só porque eu falei, não. Corre atrás. Vai ler, vai aprender, vai aprimorar. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nossa necessidade nos atraiu. O vazio que há no homem só é preenchido pelo Senhor. Talvez o tempo que vivemos, Deus, seja o mais difícil de praticar essa disciplina. Talvez, ou simplesmente não temos noção. Mas em nome de Cristo Jesus, ouve cada coração, cada oração, cada clamor nessa manhã. Ajude-nos a superar os instintos, as concupiscências, os desejos da nossa carne, que não tem só nos levado às indisciplinas e o esfriamento, mas também tem nos conduzido aos pecados e à carnalidade. A ausência de um tem potencializado o outro. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos. Não nos deixe egocêntricos, hedonistas, governados pelo ventre, mas que o Teu Espírito tenha liberdade de atuação em nós, subjugando a nossa carne, prostrando nossa alma, nos rendendo ao Senhor e declarando: Deus é suficiente, a presença do Senhor me basta. Que por termos muito o que comer, possamos tirar e lembrar daqueles que não têm o que comer e chorar por eles, e nos mover de certa forma e ser uma resposta social, uma resposta de justiça para a nossa cidade, para o nosso bairro, para o nosso vizinho. Que não sejamos dominados pelo nosso ventre a ponto de tratar mal o nosso semelhante, afastados da comunhão, pecando contra a Tua presença. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos de nós mesmos. Ajude-nos a sermos disciplinados. Que essa mensagem não seja para que um ou outro aqui faça um jejum uma semana, mas que sejamos despertados às práticas, às dependências, ao exercício das disciplinas espirituais, ao exercício da disciplina do jejum, e assim possamos colocar a nossa carne no devido lugar, crucificada, lá onde ela não tem voz, crucificada onde ela não reage, onde ela nem se defende, onde ela não se ofende. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, como foi com Jesus, e nos perdoa por estar transformando tudo em pão, não só as pedras.
tudo estamos transformando em sustento instantâneo, em alimentos momentâneos, e deixando cada vez mais o que é essencial, o que realmente nos abastece, que supre de fato as nossas necessidades. Nos perdoa, Senhor, como igreja nos perdoa. Possamos voltar. Aquele que está morto ressuscite. Aquele que está enfermo seja curado. Curado nas emoções, na alma, no espírito, no físico. Que a voz do Senhor fale mais alto do que qualquer barulho do mundo. Que a voz do Senhor fale mais alto do que qualquer distração. Que o nosso esforço não seja por performance, nem por conquistas, mas seja para conhecer o Senhor profundamente, nos aprofundar, mergulhar no Senhor, aonde nada mais importa, aonde o Senhor é suficiente, em nome de Jesus.